Olha, que alegria minha, viu? Eu quero agradecer por essa oportunidade. Realmente estou numa agenda intensa. Esse final de semana nós temos duas assembleias de campo para participar e amanhã temos uma, terça-feira outra. A pandemia atrasou esse processo aqui e está todo o grupo da União Sul Brasileira aqui para a escolha. A gente está aqui em Cascavel agora. Terça-feira a gente está em Maringá, esses dois campos, e na outra semana tem o outro campo de Florianópolis, Santa Catarina, por isso essa correria intensa aí. Mas eu fico feliz de poder participar dessas questões de discussão, de crescimento da palavra de Deus com vocês. Pastor Crisley, eu queria projetar uma tela aqui, se tiver oportunidade de poder liberar aqui para eu Muito bem. projetar. Eu vou colocá-lo como co-host. Obrigado. Eu queria tocar num assunto que eu acredito que a pandemia está fazendo um trabalho intenso de poder criar essa reflexão em nós. Essa é uma reflexão que a gente coloca para muitos contextos aqui. Eu gostaria de trazer essa reflexão com vocês, de como que a gente pode rastrear os nossos antecedentes, olhar um pouco para o passado, e ver o que a gente pode fazer no presente, projetar um futuro diferente. Eu acredito muito nisso, sabe? De que ao invés da gente estar procurando algo novo para fazer, algo extraordinário, quem sabe a gente precisa resgatar um pouco dos nossos antecedentes, porque como dizem, né, quem não conhece a sua história não tem raiz, e quem não tem raiz não tem vida. Você não tem uma referência, não tem um ponto de partida. E é tão bom quando a gente pode trabalhar dentro dessas questões. Eu gostaria de falar um pouco sobre como que a gente pode rastrear os nossos antecedentes. E que bom, pastor Cris, aqui a minha fala vai ser inicial, porque talvez ela dê introdução para muitas outras coisas que vêm por aí. E eu gostaria de falar um pouco sobre o movimento de Jesus, como é que ele lida com uma religião da sua época, da época dele, onde ele chega que estava sem propósito, sem esse ímpeto pela qual havia sido chamado. Eu acredito que muitas dessas realidades devem nos inspirar a sermos diferentes, e essa reflexão que ela chegue para todas as pessoas que estão nos acompanhando, como uma oportunidade também para a gente criar esse desejo de desenvolver uma religião que faça sentido para as pessoas. Esse tem sido o nosso objetivo aqui no meu contexto, a gente desenvolver uma religião que faça sentido, principalmente para as novas gerações. E é muito interessante, pegando alguns textos aqui do próprio Jesus Cristo, a gente vê que ele encontrou a religião da época dele com algumas características que são bem interessantes. Eu acho que vale a pena você acompanhar comigo aqui. São algumas questões que são bem características à realidade da sua época, e que a maneira como ele vai lidar com isso é muito interessante, e talvez serve de base de como que a gente pode crescer juntos, também nesse processo de recuperação, muitas vezes de um contexto que a gente já não consegue ver vida, multiplicação, reprodução, onde a gente já não consegue ver vida de comunidade saudável, onde a gente não consegue ver um engajamento missionário profundo, e tantas outras coisas que dão base para essas questões, né? Então, muita gente me pergunta assim, como é que Jesus encontrou a religião da sua época? Ele encontrou a religião da época dele muito, mas muito forte, com essa ideia de religião dos lugares sagrados, mas não das ruas. Era uma religião que gostava de muita festa, muito evento, muita cerimônia, mas pouco comprometimento com pessoas. Era uma religião com zelo excessivo com as formas, mas pouco comprometimento com gente também. Era uma religião que não havia entendido que o sacrifício de Cristo apontava para algo que era cumprimento de profecia, mas ao mesmo tempo apontava para uma realidade de salvação cósmica. Eles não haviam feito esse entendimento do sacrifício de animais para o sacrifício de Cristo, por isso que eles não entenderam inicialmente a sua volta. De certa forma, Jesus vai censurar várias vezes que eles estão tendo uma religião hipócrita e incoerente com o modo de vida, e isso vai irritar muito eles naquele período, né? E uma religião dependente dos líderes. Quando você vai ver e olha, faz uma radiografia, principalmente em Mateus 23, que é ali onde estão os ais, né? Ai de vocês, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e tal, mas vocês não estão ligando para a justiça, para a misericórdia, para o pobre, para o órfão, para a viúva e assim por diante. Ele vai fazendo aquela descrição. Ele, de fato, ele está envolvido num contexto onde ele tem que dar uma resposta para uma religião que não simplesmente aponte para o futuro, mas aponte para a sua realidade presente.
E o que ele vai fazer? Aqui é que é o negócio. O que ele vai fazer para revitalizar? Veja, Jesus nunca chutou o pau da barraca com a religião e dizer o seguinte, não quero saber disso. Não, todo o propósito dele era ressignificar a religião para o seu verdadeiro ímpeto. E ressignificar é muito importante na nossa caminhada como igreja a todo instante. Dizem que o lema da reforma é eclesia sempre reformada, ou seja, a igreja sempre sendo reformada. Isso é um propósito muito belo, mas ele é duro também, porque ele passa por essa compreensão de quanto que a gente tem que, a cada instante, passando por esse processo de melhoramentos, de mudanças. E o que Jesus vai fazer, então, para trazer à tona essa realidade de uma igreja que cumpre o propósito da aliança? Ele vai mexer em três questões que são muito caras para o judaísmo da sua época. 3 questões. E eu acredito que essas 3 realidades, quando elas são abordadas, principalmente dentro do nosso contexto hoje, ela pode gerar muita reflexão, que vai gerar muita vida. Então, como eu disse, eu estou fazendo a introdução aqui e a cama para o pastor Jesse e o pastor Bled, porque eu acredito que essa realidade nos chama a atenção para questões básicas que nos dão oportunidade para fazer uma reflexão de como que a gente pode ter uma igreja que entende o remanescente não como remanescente para a salvação, mas o remanescente para a missão. Afinal, a salvação é um dom de Deus que Deus dá a todos, independentemente aonde a gente esteja, mas o remanescente pela qual nós somos chamados é o remanescente que participa da missão de Deus. E por isso o contexto de Apocalipse 14 é um contexto de um chamado de um povo para a missão. E o que Jesus vai fazer para que esse povo resgate esse ímpeto de um povo que é o seu resto, o seu povo remanescente que vive de acordo com a aliança? Ele vai mexer nesses 3 pontos básicos, que é o templo, o sacerdócio e o sacrifício. Ele pega uma igreja sem vida, sem propósito, sem relevância, e ele agora vai recuperar esse propósito através dessas 3 questões. Eu acho isso interessante porque quando você pega a questão do templo, vamos começar aqui quando ele diz assim, os discípulos estão caminhando com ele ao redor do templo e diz o seguinte, olha, mestre, que coisa fantástica. E ele diz o seguinte, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E, gente, numa boa, isso aqui é algo muito, mas muito estarrecedor quando Jesus Cristo diz que não vai ficar pedra sobre pedra, porque, no fundo, dizer que o templo não restaria nada, dizer que no templo você não ficaria pedra sobre pedra, é bombástico, porque o povo judeu, de certa forma, ele não conseguia se enxergar sem o templo. Ele não conseguia se enxergar sem a realidade de que de que pode viver sem a realidade do culto, do templo, porque aquilo era a vida deles. E você vai ver que há uma mudança no Novo Testamento de entender de que o verdadeiro templo já não é mais um lugar, mas o templo são pessoas. E você vai encontrar isso em vários textos. Por exemplo, o próprio Mateus 24, de 1 a 2, quando Jesus Cristo fala que o templo seria derribado, e depois ele faz uma menção a ele próprio, em João 2,19, quando ele diz que derribar esse templo e em 3 dias o levantarei. Quando ele fala assim, em 3 dias o levantarei, ele está falando dele mesmo. E quando você vai ver que lá em 2 Coríntios 6,16 diz assim, porque vós sois o templo do Deus vivente, como diz, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí depois em 1 Coríntios 6,19, quando diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Depois você vai ver em 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Parece que há uma mudança da compreensão como o Novo Testamento vai colocando de uma igreja que não está mais fundamentada num prédio de tijolo e argamassa, mas uma igreja que se compreende como sendo o templo do Espírito Santo. E daí vem o ponto, porque muita gente diz o seguinte, nossa, nós precisamos de uma igreja para nós, que seja assim, assim, assado. E fala o seguinte, a gente não precisa, a igreja não é para nós. A igreja não é para os adventistas, porque os adventistas são a igreja. Se é para alguém, é para os de fora. É para aqueles que ainda não são cristãos. Faz sentido isso? Essa realidade de que a igreja está passando por uma migração do entendimento de lugar, de templo, é muito significativo no Novo Testamento. Se a igreja não vai ter mais o templo, a grande pergunta que fica é como o povo vai adorar? E se a igreja não vai ter mais o templo, como é que fica a questão do sacerdote? Porque tudo do sacerdote envolvia o templo. Não é à toa, pessoal, de que vocês vão ver que Jesus é perseguido várias vezes e uma das alegações é que ele blasfemava contra o templo.
Lembram disso? E exatamente por eles blasfemarem contra o templo, muitas vezes colocaram ele como digno de morte. A realidade é que mexer no templo é algo muito sagrado. E assim como foi no tempo dele, eu acredito que mexer no templo hoje é algo muito delicado. E a gente precisa ter o cuidado dentro da referência do evangelho sobre aquilo que Jesus está nos dizendo aqui. Essa mudança diz muito a respeito da vivência de igreja. E quando você vai ver que se você não vai ter mais templo, como é que fica o sacerdócio? E se o sacerdócio agora já não tem mais templo, como é que é essa mudança? Há vários textos que vai dizer agora o seguinte, por exemplo, se você pegar lá em 1 Pedro 2,5, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa interessante. O Novo Testamento vai dizer que agora o sacerdócio já não é mais uma tribo, já não é mais um grupo, agora o sacerdócio é de todos os crentes. O sacerdócio agora é toda a igreja agora é chamada a ministrar, toda a igreja agora é chamada a servir, e todos são sacerdotes. E é claro, você vai encontrar a terceira dimensão, que é o sacrifício de Cristo, com vários textos ali em Hebreus, por exemplo, quando fala que o próprio Cristo, né, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi sacrificado, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas sim pelo sangue de Jesus Cristo, que foi imolado como cordeiro. Você vai encontrar isso em 1 Pedro 1,18. As três relações aqui agora são modificadas em Jesus Cristo. Você não tem mais o templo, porque o templo são pessoas, o sacerdócio agora é de todos os crentes e o sacrifício é ele próprio. Quando você mexeu nessa estrutura, você mexeu na realidade da vida da igreja. Desculpa esse pedaço estar aqui em inglês misturado com português, que eu estava traduzindo essa palestra para o Sérgio, e aí ficou um pedaço em inglês e um pedaço em português, mas acho que para vocês não tem problema, né? Então, o que acontece é o seguinte, você vai ver três realidades fundamentais na vida da igreja. Você tem o sacrifício de Cristo, que é a certeza da salvação e a ressurreição dele, isso já foi feito. Você tem aqui o sacerdócio de todos os crentes, é uma missão motivada agora pela voz de Jesus Cristo, essa ideia do sacerdócio, todos são ministros. E você vai ver que agora, no Novo Testamento, a igreja já não está mais refém de um local. E se o templo haveria de ser destruído, como é que fica a vida da igreja? Né? Como fica a vida da igreja se o templo haveria de ser destruído? Você sabe que no dia da morte de Jesus, ele refaz todo esse processo de revitalização no dia da morte dele? Porque no dia da morte dele, o véu do templo se rasgou, o cordeiro fugiu e o sacerdote ficou a ver navios. O sacerdote não sabia se ia buscar o cordeiro ou se ia fechar a cortina. E agora, o que eu faço? E naquele dia não houve sacrifício de animais, naquele dia não houve ofício pela primeira vez. E naquele dia, Jesus Cristo estava ressignificando a religião da sua época de uma maneira extraordinária. E quando a gente percebe essa realidade de que ele está ressignificando a vida da igreja, Ellen White ela chega a dizer o seguinte: Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. E ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara para a sua morte. Ele estava naquele momento de decisão de uma mudança de paradigma da vida da Igreja do Novo Testamento. E essa mudança é interessante, ela aponta para algumas realidades muito fortes para o nosso contexto hoje. Se a igreja já não estava mais no templo, ou se o templo seria destruído, a questão é, como seria a vida da igreja depois? Onde a igreja iria adorar? Sempre quando eu faço essa pergunta, como é que a igreja existe sem o templo? Não é? A gente se remete para essa realidade, para esse contexto, e a gente vai percebendo algumas coisas. A igreja do Novo Testamento, inicialmente, foi uma igreja que, quando o templo foi destruído, ela foi para sinagogas. E quando ela foi para sinagogas, nesse momento ela ainda convivia com o judaísmo, mas houve um momento, principalmente quando eles saíram de Jerusalém após a destruição, que um grupo de judeus decidiram expulsar os cristãos das sinagogas. Foi o chamado Birkat Haminim, a expulsão dos malditos. E quando eles expulsaram os cristãos das sinagogas,
os cristãos não tiveram nenhuma outra opção senão ir para as casas. Então, o modelo do Novo Testamento, ele é um modelo de igreja sinagoga-casa. Um modelo sinagogal-casa. E a grande pergunta aqui agora é, como é que era uma sinagoga? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa sinagoga. É muito interessante, porque, principalmente na sinagoga do Novo Testamento, você tinha várias coisas ali. Era como se fosse um ambiente onde estava ali a comunidade toda reunida, era um centro comunitário. Isso que eu queria dizer. Ali você tinha tabelionato, ali você tinha lugar para hospedagem de estrangeiro, ali servia comida, ali era escola, tinha lugar de educação, ali também era lugar de culto, ali era lugar de muitas coisas. Se eu tivesse que comparar uma sinagoga do tempo de Jesus ou da Igreja do Novo Testamento, se parece o que a gente chama de centro de influência hoje. A gente ter uma igreja com a mentalidade de centro de influência, uma igreja que não usa o seu prédio simplesmente para culto. Por quê? Porque quando você vai olhar as realidades de uma igreja sinagogal, você vai ver todas essas questões. Você tem ali louvor, você tem pregação, você tem ensino, você tem um monte de coisa. Mas quando você vai olhar para o templo, é diferente. Então, uma coisa interessante é que muitos de nós, quando vai fazer a comparação da nossa igreja, faz a comparação da nossa igreja como se fosse um templo ou santuário. Ainda pior, né? A gente fala como um santuário. E quando a gente fala de santuário, a gente fala como se essa igreja estivesse com uma ligação da representação do santuário do Antigo Testamento. Mas a igreja do Novo Testamento, ela não tem mais o modelo do santuário e do templo. A igreja do Novo Testamento, ela é um modelo muito mais sinagogal casa. E por que eu digo isso? Porque quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver que o que tinha no templo? No templo não tinha louvor, com exceção de algumas festas. No templo você não tinha pregação. No templo você não tinha ensino. No templo você não podia nem entrar mulheres, não podia entrar gentios. Não tinha comida. Ao contrário da sinagoga, que podia entrar gentios, podia entrar mulheres, você tinha ensino, pregação, louvor congregacional, e isso se parece muito mais conosco hoje. Não obstante a isso, a gente sempre faz referência da nossa igreja como se fosse um modelo muito mais do templo do Antigo Testamento do que, na verdade, o modelo sinagogal casa. Faz sentido? O que eu estou querendo dizer aqui é que o modelo nosso de igreja é muito mais um modelo sinagogal casa. E esse modelo sinagogal casa faz todo sentido para a nossa realidade como igreja, porque o que normalmente a gente tem nos prédios da nossa igreja é mais o que a sinagoga fazia do que, na verdade, o templo ou o santuário. E para o adventista isso ainda é muito mais forte, porque o adventista crê que não existe mais santuário na terra, que o único santuário que existe é no céu. Essa realidade de mudança de templo para sinagoga casa chama para nós a um desafio tremendo. Por quê? Porque quando eles são expulsos das sinagogas e vão para as casas, a igreja explode. Explode por quê? Muito simples. O modelo da casa, ou o modelo da home, ou o modelo de você vivenciar, tornar o ambiente muito mais familiar, e não importa se é um prédio ou se não é um prédio, o que está em voga aqui são os valores que estão por trás da nossa igreja. E os valores é como que a gente pode tornar uma igreja família, como que a gente pode tornar uma igreja um ambiente familiar, uma comunidade íntima. Essa realidade de comunidade íntima numa casa é muito mais fácil, é muito mais simples. E por que eu digo isso? Porque ali você tem um convívio muito forte, muito profundo, um relacionamento de olhar para as pessoas, é pouca gente. E quando você vai ver essa realidade da igreja do Novo Testamento, há uma explosão. Há uma explosão também porque você não vai ter um grupo só, uma tribo, um grupo de pessoas como líderes da igreja. Todos se veem como ministros. Todos se veem como sacerdotes. E eles estão fundamentados no sacrifício de Cristo. Quando você vê essas três realidades, você vai ver aqui o seguinte: dentro da lógica do sacrifício de Cristo, eles têm um entendimento correto da salvação. Dentro da lógica do sacerdócio de todos os crentes, eles têm uma compreensão correta da missão. E dentro da relação da igreja sinagogal-casa, eles têm uma relação sobre comunidade. E quando você tem essas três relações muito claras e centradas, você tem uma igreja muito forte. Porque quando você está envolvido, tem uma igreja com senso de comunidade, você não tem uma igreja que orbita os extremos. Quais são os extremos? Nem uma igreja que, por um lado, é uma igreja que se afasta demais da cidade, se afasta demais da vida comunitária, e aí você vira um gueto sectário, e, por outro lado, você não tem uma igreja que se mistura demais a ponto da cidade, a ponto de assimilar sua cultura.
Essa igreja centrada na comunidade é uma igreja que vivencia nessa relação de contrastar e atrair ao mesmo tempo. Contrasta e atrai. Contrasta pelo seu modo de vida diferente da comunidade, mas atrai porque os valores, a maneira, a beleza, a alegria contagia, o serviço contagia. Ao mesmo tempo, quando você vai ver essa realidade, a igreja explodiu. Você vê que a igreja explodiu tanto que começou o período de perseguição. A perseguição da igreja foi um chamado à igreja para sua reflexão também a respeito dessas três questões. Agora, o templo é qualquer lugar, porque não tem mais templo. Depois eles foram expulsos das sinagogas, então só ficou as casas, então é qualquer lugar. Eles começaram nas casas, e as casas mais tarde se tornaram domos ecclesia, ou seja, as igrejas do lar. Elas cresceram tanto que os cristãos começaram a comprar essas casas para fazer dessas casas igrejas, porque não dava mais para uma família morar ali. E a igreja foi crescendo e foi expandindo. O sacerdócio era de todos os crentes e eles tinham a fé no sacrifício de Cristo. Inicialmente, quando a perseguição começou na vida da igreja, e aqui há uma coisa muito interessante, essa igreja ela tinha um ímpeto triplo. Que ímpeto triplo é que essa igreja tinha? Ela tinha muito forte uma estrutura de liderança do Novo Testamento que dava a ela a oportunidade de um impulsionamento assim gigantesco. Por quê? Ela tinha esse ímpeto apostólico para fora, de expansão. Ao mesmo tempo, ela tinha esse ímpeto diaconal, muito forte, de servir, de se misturar, de pastoreio. E ela tinha os anciãos, que eram verdadeiros pastores da igreja local. Então, ela tinha os anciãos com esse ímpeto para dentro, do cuidado interno, mas ela tinha o diaconato com esse cuidado com a comunidade externa e os apóstolos que estavam sempre vivenciando essa experiência de expandir o movimento. Se você olhar, essa é a estrutura básica de liderança do Novo Testamento. Primeiro você vai ter os apóstolos, que Jesus chama, depois em Atos 6 em diante ali você vai ter os diáconos, e depois de Atos 9 em diante você vai ter os anciãos. Essa é a estrutura básica da igreja. E dentro dessa estrutura básica da igreja, o movimento explode, gente. Explode tanto que começa a dar dor de cotovelo no império. E quando o movimento começa a dar dor de cotovelo no império, o primeiro ímpeto é perseguir. Mas, sabe, era muito difícil perseguir os cristãos. Primeiro, porque eles não eram considerados uma religião. E por que eles não eram considerados uma religião, pessoal? É muito simples. Eles não eram considerados uma religião porque eles não tinham templo, eles não tinham uma tribo de sacerdotes ou um grupo de sacerdotes instituídos, a ponto de dizer o seguinte, vamos matar os líderes e acabou a igreja. E eles não tinham meios de graça com sacrifícios. Então, assim, eles não tinham sacrifícios, eles não tinham templo, e eles não tinham uma estrutura de liderança como no paganismo, como nas outras religiões. Então, na cabeça de todo mundo, esse pessoal aí, eles não são uma religião, eles são uma seita. E no início do movimento, nós vamos encontrar de que eles eram considerados assim, uma seita. E é interessante que eles são considerados uma seita, e essa consideração como seita faz o movimento explodir. Porque eles não estão reféns de um templo, de um grupo de líderes, e eles não estão reféns de meios de graças baratos. Interessante que eles matavam tantos cristãos, e quanto mais matava, você conhece a história, mais eles cresciam. Então, o que a gente faz nesse caso? Então, não somente Constantino, mas Teodósio e tantos outros perceberam de que não adiantava matar os cristãos. É melhor se infiltrar dentro deles e subverter a raiz daquela ressignificação que Jesus Cristo havia feito. Então, o que você vai ver em Constantino em diante é um retorno daquele paradigma que Jesus Cristo havia restaurado. Constantino vai pegar as grandes basílicas, que eram como se fosse Lions Club da época, né? Como se fosse um clube da sociedade do contexto, vai tornar as basílicas como um lugar de culto. E, pouco a pouco, a igreja que estava nas casas, nesse ambiente ultrafamiliar, desse sentimento de comunidade, de uma vivência profunda, ela vai voltando para aquele esquema de templo novamente, essa maneira de cultuar com a cultura de templo, não importando o ambiente. Você vai ver que ele vai alçar alguns crentes como crentes especiais, então você vai ver agora a hierarquia não mais funcional, mas de posição, muito acentuada. Então ele vai criar aí os bispos, os padres, pastores, depois a Igreja da Reforma, e assim por diante, você vai colocar acima.
E eles vão criar os meios de graça barato, que são os sacramentos. Quando você percebe essa realidade, Ellen White, inclusive, ela fala de que, nesse momento, a igreja estava passando por dificuldades tremendas. Você vai encontrar aqui a perda de visão. Primeira coisa que você vai encontrar com essa questão é a perda de visão missionária da igreja. Por quê? O Constantino ele vai dizer o seguinte, não, todo mundo agora é cristão no Império. Se todo mundo é cristão, a gente evangeliza para quem? Se todo mundo é cristão. Então, você mata os dois ímpetos da igreja, que é o ímpeto apostólico e diaconal. Então, a gente pega essas duas funções e acaba trazendo muito mais para dentro do que para fora. E a realidade que você vai ter, então, a partir de Constantino, é que a gente pega os anciãos, colocam eles como classe especial, a gente cria essa classe especial, a gente faz sacerdócio de alguns crentes em vez de todos os crentes, e isso faz com que a igreja entre no período de Pérgamo, de apostasia, mas não é só apostasia doutrinal. A gente sempre achou de que a apostasia que Constantino trouxe foi questão doutrinal. Não, Constantino destruiu a estrutura de liderança da igreja, ele destruiu a estrutura de governo da igreja e ele destruiu o sistema doutrinal da igreja. Não somente ele, como todos que vieram pela frente. E isso fez com que, de certa forma, você tivesse uma morte do apostolato e do diaconato. É por isso que, de certa forma, existe um deslocamento de diaconato nas igrejas, onde o diaconato ficou como um serviço interno e não como um serviço externo. Mas se a gente olhar o diaconato da igreja do Novo Testamento, eram os dois, era interno e externo. E não somente interno. É muito interessante essa realidade porque você vê o colapso da estrutura de liderança da igreja primitiva, você já não tem mais apóstolos, não tem mais diáconos com foco para fora, só os anciãos com foco para dentro. E a igreja agora se torna muito mais com foco para dentro do que para fora. Você vai ver que isso vai dar vazão para formas de governo que não são as formas de governo, inclusive, que você tem dentro do movimento adventista. Certo? Você vai ter depois o sistema de governo papal, depois você vai ter o sistema de governo episcopal, principalmente com a reforma protestante. Você tem sacerdócio de alguns crentes, onde os bispos e a igreja têm autoridade final que recai sobre os bispos. Você tem um sistema congregacional, que é o oposto de tudo isso aí, onde a congregação local que estabelece, que manda. E quando você vai ver o movimento adventista, ele é um pouco diferente dessa realidade. Então, você tem aqui o rompimento do sistema de governo, você tem um rompimento de estrutura de liderança. Depois você tem mudança do corpo doutrinal. Você tem mudança de 10 mandamentos, sucessão apostólica, infabilidade papal, perdão dos pecados, veneração de Maria, batismo por aspersão. Você tem um monte de coisa. E com isso, a igreja entra em colapso quando ela tem a modificação desses três elementos. Colapso da estrutura de liderança, você matou os apóstolos e os diáconos com foco para fora, fica tudo com foco para dentro. Então, quando você tem uma liderança com foco para dentro, você mata o ímpeto de crescimento da igreja. Em segundo lugar, é quando você tem o sistema de governo, ele agora começa o sistema de governo onde poucas pessoas dizem o que tem que ser feito ou mandam, e você tira o sacerdócio de todos os crentes como um ministério para que todos possam participar da vivência da igreja. Não é fácil. Principalmente quando eu olho o nosso contexto brasileiro, muitos de vocês estão aí num país que tem um berço muito mais protestante, mas o berço brasileiro foram 300 anos de contexto católico sem concorrência. Sem concorrência. Então, isso ficou, de certa forma, muito forte. Isso trouxe a apostasia do movimento. Quando você vai olhar a estrutura de liderança da Igreja do Novo Testamento, essas são as estruturas. O que aconteceu foi que nós matamos os apóstolos e os diáconos e modificamos a maneira de ser ancião. E quando isso aconteceu, você trouxe aquelas questões que Jesus havia se ressignificado de volta. A igreja se tornou muito mais refém dos lugares sagrados do que uma igreja nas ruas. A igreja começou a gostar mais de festa e cerimônia do que estar na comunidade. A igreja começou a ter muito mais zelo excessivo com as formas do que comprometimento de pessoas. E ela não foi entendendo o que Jesus Cristo havia feito. Por isso, gente, de que a apostasia desse movimento, de certa forma, cria não é simplesmente apostasia doutrinal. A gente acha que uma igreja se apostata quando ela perde a doutrina. Não, a igreja não se apostata quando ela perde uma doutrina. A igreja se apostata quando ela perde também a sua estrutura de liderança para a missão. A igreja se apostata também quando ela perde o seu sistema de governo que faz com que haja sacerdócio de todos os crentes. E quando você alia corpo doutrinal, sistema de governo, estrutura de lideranças que não são mais de acordo com o Novo Testamento, você tem um processo de apostasia da igreja.
É tão forte isso que você vai ver essa igreja agora com uma visão, com o retorno do templo, o sacerdócio de alguns crentes e um evangelho que orbita sempre nos extremos, ou liberal ou fundamentalista. Nunca centrado, ou liberal ou fundamentalista. Essa visão do retorno do templo, ela é tão interessante, por quê? Porque quando a gente entende que o prédio da igreja não é a igreja, mas ali é um ambiente onde a igreja se reúne, isso muda muita coisa. Se eu falasse para pessoas do Novo Testamento, Pastor Crisley, me controla com o tempo aqui, me manda no WhatsApp certinho para eu não ir longe, tá? Porque eu me empolgo aqui, tá bom? Eu gostaria de ser bem fiel no horário. Não, fica então, o que acontece é o seguinte, quando você vai percebendo de que a igreja do Novo Testamento ela não estava refém do prédio, ela entendia de que ela era o templo. E não importa onde é o lugar, eles vão vivenciar a relação deles como igreja. E exatamente o que acontece é que a pandemia, querendo ou não, trouxe uma realidade para nós de que a gente não... essa realidade onde nos colocou vulnerável sobre a nossa relação com o prédio. E eu digo isso porque o movimento adventista, todos nós pregamos isso, todos nós cremos nisso. O movimento adventista é muito singular a respeito da relação com essas três coisas. Por que eu digo que é singular na relação com essas três coisas? Porque, embora muitas vezes nós estejamos apegados a essa realidade do prédio, do templo, sacerdócio e sacrifício, a igreja adventista crê que no final dos tempos nós não teremos prédios. Não é assim, pessoal, que a gente crê? A gente crê que, no final dos tempos, muitos dos nossos prédios serão fechados, seja por perseguição ou por qualquer outra coisa. A igreja adventista ela é uma igreja que, no final dos tempos, crê que ela não depende de prédio para sobreviver. Nós, pastores, nós sabemos, pastor Gerson, Crisley e André, nós sabemos de que, no final dos tempos, nós corremos o risco de não ter salário. Nós não teremos salários como pastores assalariados. E nós cremos que, no final dos tempos, essa igreja vai ter que aprender a viver pela fé, porque a porta da graça será fechada e nós teremos que aprender a viver pela fé no sacrifício de Cristo, no que ele fez por nós. Em outras palavras, a culminação do movimento adventista é a culminação de um chamado de resgate para um povo que não está dependente do prédio, não está dependente de alguns líderes e não está dependente de meios de graça barato. E esse chamado é um chamado de ressignificação da nossa relação com o outro, porque a mudança de templo para sinagoga casa é um chamado para uma vivência comunitária profunda. A mudança de sacerdócio de alguns para sacerdócio de todos os crentes é um chamado para participação integral na missão de Deus de todos. E o chamado do entendimento do sacrifício de animais para o sacrifício de Cristo é um chamado ao entendimento e à vivência da graça, do evangelho, da salvação na pessoa de Cristo. Então, quando a gente tem uma igreja que entendeu o evangelho, a gente não fica nesse ponto nem legalista nem liberal. Quando a gente tem uma igreja que se mistura com a comunidade, a gente não tem uma igreja supracultural nem subcultural. Quando a gente tem uma igreja que participa da missão, essa igreja se entende não somente como organização, mas como organismo. Não somente como organismo, mas também como organização. Porque a missão de Deus opera a integralidade do nosso envolvimento, do nosso contexto. É tão bonito isso, porque a Reforma Protestante não conseguiu resgatar os três elementos. A Reforma Protestante conseguiu resgatar um elemento, que foi a justificação pela fé, que foi o sacrifício. Mas e o templo? Mas e o sacerdócio? Você vai entender isso, que quando você pega 1863, quando eu pego 1844 e mostro as faces dessas pessoas, muita gente não acredita. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu não tenho ela aqui. Mas quando você pega 1844, era tudo uma rapaziada de 18, 19, 20, 22, 23, 17... Quando a igreja se organizou em 1863, essa era a idade da maior parte dos nossos pioneiros. Olha aí, ó, a turma de baixo. 36, 34, 31, 31, 30 anos. Mais vovô que tinha ali é José Bates. Né? John Byte, que foi o primeiro presidente da igreja. O que eu quero mostrar com isso aqui?
quero mostrar com isso aqui é o seguinte: o movimento adventista, ele surge como um movimento, em primeiro lugar, ele surge como um movimento sem templos. Primeira igreja que você vai ter na região de New Hampshire, se você olhar a foto, é uma casa. Mas era uma casa, e você vai vendo o desenvolvimento das igrejas adventistas, que você vai perceber é que o movimento adventista começa com um resgate muito forte desses três elementos. Primeiro, no templo você vai ver essa relação de uma igreja que é muito mais pequeno grupo no seu início, casa, e mesmo quando ela já estava forte, ela tinha a compreensão de que tudo acontecia nesse ambiente muito mais familiar. Por exemplo, nós começamos um movimento de escolas nos fundos das igrejas. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, as escolas nasciam no fundo das igrejas. Você vai encontrar essa relação de pequenos grupos muito forte, grupos de estudo da Bíblia, e a nossa igreja nasce com esse entendimento de que o prédio não é só para culto, prédio é para escola, prédio é para ajudar pessoas a ter uma compreensão a respeito de saúde, e por isso que quando você vai olhar a Comédia de São Francisco ali, quando Ellen White fala no livro Beneficência Social, que aquela igreja estava desenvolvendo um trabalho gigantesco na comunidade, o seu prédio não era só para culto, o seu prédio era para abençoar a comunidade de todas as formas. Entendia que o templo não era o templo na mentalidade do Antigo Testamento, o templo era modelo sinagogal casa. Ao mesmo tempo, o sacerdócio, você vai ver que até a morte de Ellen White, os pastores eram chamados para serem apóstolos, evangelistas, plantadores de igrejas, pessoas que realmente estavam interessadas na expansão do movimento, porque eles treinavam, tinham um relacionamento profundo com os seus líderes locais, e os líderes locais faziam a coisa acontecer no seu contexto. Então, eles estavam liberados para expandir o movimento, porque o sacerdócio era de todos os crentes. E essa igreja, desde 1888, naquele embate de 1888, a igreja foi clarificando cada vez mais o seu entendimento a respeito da justificação pela fé. O que você vai perceber é que esse movimento adventista, ele é um chamado para todos nós como um movimento de restauração desses três elementos. O movimento adventista não tem sistema papal, não tem sistema episcopal nem congregacional, é um sistema representativo. O sistema representativo de governo é um sistema que chama todos a participarem não somente do processo decisório, mas do processo de vivenciar a igreja. Ao mesmo tempo, a estrutura de liderança é um chamado para o resgate do apóstolo, é um chamado para vivenciar a diaconia de novo, com esse ímpeto muito forte, e ao mesmo tempo também é um chamado para a gente vivenciar a graça do Senhor Jesus Cristo com todo o ímpeto. Sabe por quê? Porque quando diz lá, chegou a hora do juízo para o adventista, não é só juízo, que é o juízo da condenação. Esse é a hora do juízo, é o juízo da salvação. Porque nós, como adventistas, sabemos muito bem, pela doutrina do santuário, que nós temos ao nosso lado não somente um advogado, mas um juiz. Em outras palavras, a causa é ganha. O chamado do juízo, gente, é um chamado para a pregação da principal mensagem dentro do movimento adventista. E essa principal mensagem é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por nós. A cruz do Calvário é a mensagem central do movimento adventista. Isso nos chama a um processo de ressignificação. Ressignificação para um ímpeto de movimento, de estrutura de liderança, uma ressignificação daquilo que é o movimento adventista. E essa ressignificação, que eu acho tão importante, nos chama para esse entendimento de que no retorno de Jesus Cristo, nós precisamos compreender de que a nossa igreja não precisa estar refém de um prédio. E a pandemia tem nos ensinado isso. Aí você me pergunta, se a igreja não tem o prédio, o que ela faz? A igreja aprende a ser igreja para fora. A igreja aprende a ser igreja para a comunidade. A igreja serve a comunidade. A igreja vivencia a sua experiência além de culto, porque o que dá sentido para o culto é o envolvimento missionário, é o envolvimento comunitário, é a nossa vivência em comunidade. E essa vivência em comunidade, em missão, é que dá sentido para a gente celebrar. Do contrário, a gente chega no sábado e celebra o quê? A não missão? A antimissão? O não envio? A não comunhão? A não comunidade? Esse chamado dessa igreja, que agora não está refém de propriedade, não está refém de um sacerdócio único, mas todos se veem como sacerdócio real de Cristo, com a salvação, é que dá o entendimento para esse tipo de igreja que nós queremos. Nós queremos uma igreja que seja participativa, comunitária. Nós queremos uma igreja que seja centrada na missão, com foco para fora, e uma igreja que celebra e glorifica a Cristo.
Isso deve nos ensinar de que os nossos recursos têm que apontar para fora. A nossa vida em comunidade deve ser uma vida em comunidade que se apresente como uma comunidade em missão com Deus. E essa realidade nos ajuda a ser uma igreja bíblica, onde o templo está a serviço da missão, onde o sacerdócio, em todos os lugares, escola, igreja, o sacerdócio de todos os crentes. E nós vivemos sobre a realidade dessa ressignificação de Jesus Cristo. Eu espero de que essa primeira parte seja uma introdução para tudo que vocês terão ainda nessa vigília, para entender de que essa ressignificação passa pelo movimento adventista como um chamado para uma igreja que se entende como uma igreja em missão, como uma igreja que é uma comunidade, como uma comunidade de amor, e como uma igreja que vive na base do sacrifício de Jesus Cristo. Esses três elementos, quando ressignificados na vida da igreja, traz vida e traz aquele ímpeto inicial da igreja do Novo Testamento. E minha oração e meu desejo é que vocês sejam essa igreja, que não estejam reféns do prédio, não estejam reféns de algumas pessoas, seja do pastor, seja de alguns líderes, seja de qualquer pessoa, mas estejam todos como ministros, sacerdotes, e que nós possamos viver sob a centralidade do sacrifício de Cristo. Essa é a minha oração para vocês nessa vigília, e obrigado pela oportunidade de poder compartilhar essa realidade tão urgente hoje em dia, porque a pandemia nos colocou aí, sem prédio. O que importa agora é uma vivência comunitária muito profunda, na confiança do sacrifício de Cristo. É um chamado para ressignificar, repensar, e, ao mesmo tempo, trazer à tona essa realidade da igreja bíblica ainda mais forte no nosso tempo. Esse é o meu desejo para vocês.